Muitos associam o nome de Javier Milei ao do libertário, intelectual que revolucionou a política argentina, o pai do movimento social e cultural, que com as forças do céu está transformando o modelo econômico e político por um de livre mercado e de liberdades individuais. Enquanto outros veem no portenho de olhar penetrante um verdadeiro vigarista com problemas psicológicos, um populista da direita libertária que estaria empobrecendo a maioria dos argentinos. De que maneira Javier Milei, depois de viver uma infância tão complicada, conseguiu se tornar um ícone da cultura mundial? Quem fala aqui é Reinaldo Carrillo Vilches e me acompanhem para conhecer a história de quem hoje é o maior líder da Argentina. Na Argentina, marcada pelos golpes de Estado militares, ele nasce em 22 de outubro de 1970 no bairro de Palermo. Javier Gerardo Milei, na intimidade áspera de um lar de classe média baixa, marcado por tensões familiares. Seu pai, Norberto Horácio Milei, era um homem forjado na cultura do esforço manual, um motorista de transporte público que, com o passar dos anos, vai ascender de forma turbulenta ao mundo empresarial. Sua mãe, Alicia Lujan. Ao seu lado, ela vai permanecer no âmbito doméstico, em uma posição que é frequentemente descrita como distante, passiva e, às vezes, excêntrica. Com o tempo, a família se muda para bairros como Vila Devoto e Sáenz Peña, acompanhando a ascensão econômica que o pai de Milei vai tendo. Vários depoimentos, incluindo os do próprio Milei, coincidem em descrever seu ambiente familiar como um marcado por maus tratos físicos e psicológicos. Em entrevistas, biografias e reconstruções jornalísticas descrevem um pai autoritário, de temperamento explosivo, que exercia a violência como uma forma usual de castigo. E uma mãe que, longe de interceder, se retraía em uma atitude que o próprio Milei vai caracterizar anos mais tarde como de cumplicidade passiva. De fato, em algumas declarações, Milei afirma que para ele seus pais estão mortos. Embora depois, em razão de sua entrada na política e outros eventos, ele vá se reconciliar com eles parcialmente. Um dos episódios mais reveladores ocorre em 1982, no contexto da Guerra das Malvinas, quando Javier, com apenas 12 anos de idade, faz uma observação durante o almoço em família, na qual ele antecipa, segundo ele, a derrota argentina na guerra diante da superioridade das tropas britânicas. Seu pai, diante do comentário, reage com fúria. Persegue-o pela casa, agride-o fisicamente, quase quebra o rosto dele. E isso não é tudo, pois sua irmã mais nova, uma personagem muito importante hoje em dia na Argentina chamada Karina Milei, sofre uma crise nervosa por causa disso, que exige hospitalização. E sua mãe, em vez de consolá-lo, coloca a culpa de tudo o que aconteceu sobre ele. Esse tipo de evento, sem dúvida, marca sua infância. A formação inicial do pequeno Javier Milei acontece no Colégio Cardenal Copel, em Vila Devoto, uma instituição católica que Javier Milei vai lembrar com amargura no futuro, associando as rigidezes dogmáticas que marcaram seu afastamento da religião católica. Uma ruptura que com o tempo ficará clara e polêmica, como em vários episódios da história argentina entre a Igreja e líderes do Estado. Quando, por exemplo, Javier Milei, como presidente, chegou a se referir ao Papa Francisco como o maligno na Terra. Pois bem, esse afastamento não implicou uma ausência de espiritualidade em Javier Milei, mas sim uma transformação para crenças mais heterodoxas. Milei, por exemplo, chamou Deus de o número 1 e vinculou seu mundo simbólico à figura do cachorro falecido Conan, revelando uma relação com o transcendente atravessada por sua própria experiência pessoal. Vale dizer que, ao se aproximar do poder, ele mostrou grande simpatia por religiões como o judaísmo. O fato é que Javier Milei, além da inteligência precoce que demonstrava, assim como tem uma vida problemática com sua família, também terá dificuldades na escola e em sua vida social. Desde muito jovem, o apelido de louco se popularizou e, segundo diversos testemunhos, não surgiu apenas por causa do seu comportamento, mas também pela forma como o próprio pai o chamava em público para humilhá-lo e provocá-lo. Seus colegas descrevem o jovem Milei como alguém iracundo, solitário, com explosões verbais.
Frequentemente à beira de confrontos físicos, a escola, que para muitos representava um espaço de amizades, se transforma para Javier Milei em mais um espaço de estresse, solidão e muita raiva. O mundo afetivo do jovem Milei se resume a duas figuras: sua avó materna, que é seu apoio emocional, e sua irmã Karina, que surge como a única companheira de sua vida. Sua irmã Karina se torna seu refúgio, com uma grande proximidade emocional que vai se prolongar até a vida adulta, fazendo com que sua irmã tenha um papel central na tomada de decisões de seu movimento e de suas ações. Uma relação peculiar da qual surgiram comentários estranhos de diferentes tipos, como quando Milei disse que, se chegasse à presidência da República, sua irmã seria a primeira dama da Argentina. Paralelamente a esse ambiente hostil, ele chega a um espaço que lhe permite expressar muito melhor seus talentos e habilidades, com a paixão argentina pelo futebol. Desde os 12 ou 13 anos, o jovem Milei atua como goleiro nas categorias de base do Chacarita Juniors. Os companheiros de equipe lembram que seu estilo era arriscado, quase temerário, com saídas impulsivas, gritos constantes e uma intensidade incomum, demonstrando estresse e talento geral em campo como jogador. Também é conhecido nessa época por outra faceta que lhe permite expressar sua identidade, como alguém muito fã de rock, que até cria sua própria banda chamada Evening. Nela compunham músicas que chegaram a ser classificadas como porno rock, devido ao conteúdo explícito de suas letras. Agora, muito disso vai mudar no ano de 1989. Nesse ano, a Argentina de Raúl Alfonsín atravessa uma das crises econômicas mais profundas de sua história recente. Uma grave hiperinflação que afetava principalmente os argentinos mais humildes. Os preços disparam, os salários perdem valor em questão de dias, a incerteza é absoluta e o dinheiro vale cada vez menos. Para Milei, esse fenômeno vai ser uma experiência formativa. Milei, interesse que vão despertar nele os grandes acontecimentos econômicos e políticos e sua relação com fenômenos tão cotidianos como os supermercados, o poder aquisitivo das pessoas, a oferta e demanda de trabalho, e outros assuntos que vão chamar profundamente sua atenção e que, mais do que isso, vão se tornar sua vocação de vida. Pois é assim que Milei vai abandonando seus interesses juvenis e vai abraçando aquilo que será seu destino por excelência: o estudo da história, a economia e a divulgação de suas ideias em torno dela. Milei não parece ver essa nova vocação como uma simples escolha de estudo, mas sim como algo existencial e urgente. Ele quer compreender de onde vem a inflação e a perda de valor da moeda, algo que, segundo ele, iria se tornando uma obsessão. Ele vê na economia uma ferramenta para resolver todo o caos que a Argentina vivia. Então, em 1988 ou 89, ele ingressa no curso de graduação em economia. A Universidade de Belgrano marcou a passagem para a vida universitária, mas isso não implicou, no entanto, uma integração social de Milei a uma vida social mais ampla. Pelo contrário, o seu isolamento vai se aprofundar. Ele não participa de centros estudantis, não milita politicamente, não faz parte de redes acadêmicas tradicionais nem de organizações de outro tipo. Seu vínculo com a universidade é instrumental, sendo um local estritamente para estudos, onde ele não tem relações sociais. E muito menos afetivas. Vale dizer que os registros acadêmicos indicam um desempenho excepcional. Ele se forma em 1993, com uma média de 9,43, uma das mais altas da época. Esse dado é relevante? Ele não foi um estudante instável, como disseram alguns meios. Ao contrário, sua trajetória universitária mostra sua capacidade intelectual. Vale dizer que sua vida universitária continuou acontecendo em um ambiente familiar mais do que complicado. Seu pai continuou exercendo pressão psicológica sobre ele durante esses anos, e não estamos falando de pressão para que ele tirasse notas excelentes. Pelo contrário, segundo o testemunho, em épocas de provas, por exemplo, parecia que ele pressionava mais para que Javier fracassasse nessas avaliações. E na reta final do curso, ele decide retirar o apoio financeiro. Mas Javier Milei consegue concluir seus estudos graças às suas próprias economias e a um estágio no Banco Central da República. Instituição que, ironicamente, anos depois ele vai propor eliminar. Do ponto de vista intelectual, a formação inicial de Javier Milei não corresponde ao liberalismo nem ao libertarianismo.
verbal e radical que ele professou durante grande parte de sua carreira. Durante seus anos universitários, na verdade, Javier Milei se identifica com correntes de centro-esquerda, particularmente com o chamado pós-keynesianismo e com o extracurricularismo. Correntes que, por exemplo, consideram que a inflação é um fenômeno multicausal e que o Estado deve desempenhar um papel ativo na regulação da economia. E assim como a economia se manteve como seu campo e refúgio intelectual e emocional, também se manteve o isolamento social e afetivo. O arquétipo do gênio incompreendido que desenvolve uma rejeição ao sistema. Como diriam muitos pensadores, essa rejeição à autoridade paterna também se traduziu em uma rejeição ao conceito de Estado e em um problema pessoal com a autoridade, que se traduziu em uma energia de confronto contra o status quo da Argentina e do mundo. E se manifestou fundamentalmente através de sua narrativa econômica e política contra esse status quo. Quando Milei se forma, continua sua formação com estudos de pós-graduação em instituições como o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social e a Universidade Torquato de Itela, consolidando sua formação acadêmica. Recém-formado, trabalha como assessor do general Antônio Buzzi, que havia sido eleito deputado federal após seu passado como governador durante os governos do chamado Processo de Reorganização Nacional. Milei colabora na redação de projetos ligados à economia regional de Tucumã, em particular nos setores de açúcar e limão. Não há registro de participação política ativa. Essa informação não foi pública nem divulgada até o ano de 2021. Diante disso, Milei se defendeu dizendo que o general Antônio Buzzi havia sido eleito democraticamente e que assessorá-lo em questões técnicas de economia não implicava validar seu passado nem seu histórico político. Javier vai avançando em sua carreira no coração da instabilidade econômica daqueles anos na Argentina. Entre 1996 e 2002 trabalha no HSBC Argentina, onde vive de perto a crise de 2001 e reforça sua obsessão pela estabilidade monetária. Depois é economista-chefe da máxima FJP e, em 2004, do escritório Broda, consolidando um perfil técnico nessas agências econômicas. E desde esse mesmo ano inicia sua carreira docente na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Argentina da Empresa e na Universidade de Belgrano. Com uma abordagem rigorosa, mas marcada por conflitos devido ao seu caráter irascível, que inclusive resulta em sua eventual saída ou demissão da Universidade Argentina da Empresa. Entre o ano 2004 e no ano de 2007 protagoniza uma das tantas paradoxos que marcam a aventura de sua vida, quando passa a assessorar o Estado argentino em litígios perante o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos, dedicando-se a defender o Estado argentino contra empresas estrangeiras e a defender seu papel preeminente e sua autoridade acima dos demais na economia argentina. No ano de 2008, inicia uma etapa fundamental ao ingressar na Corporação América, o conglomerado de Eduardo Urnequian, um dos homens mais ricos da Argentina, que teria supostamente financiado desde o início e até hoje o projeto político de Milei. Lá, Milei atua como executivo na área de riscos de investimento por mais de uma década. Esse papel lhe permite ter uma visão global dos mercados, das regulamentações e das relações entre o setor público e privado. Em espaços de influência internacional como a Câmara de Comércio Internacional, essa posição reforça outra tensão estrutural. Trabalhava para um grupo empresarial cuja atividade dependia em grande medida das concessões estatais do governo. Enquanto em seu pensamento e em seus estudos, sua consciência evoluía cada vez mais para uma rejeição radical do intervencionismo e da participação do Estado e do governo na economia. Sua evolução intelectual começava a tomar um rumo mais definido. Se em seus anos universitários ele se identificava com correntes neoclássicas e pós-keynesianas, ao final da década ele começa a se inclinar progressivamente para a da escola austríaca. Dessa escola, onde se destacavam figuras como Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises, chega o ponto de inflexão no ano de 2013, quando sua relação com um colega chamado Diego Giacomini se aprofunda de maneira sistemática na obra de Ludwig von Mises e Murray Rothbard. Esse vai ser um giro não meramente teórico,
Vai ser uma mudança quase existencial para ele, que vai reconfigurar profundamente sua visão de mundo. Sua visão de como funcionavam as relações humanas, os sistemas humanos e os sistemas políticos, econômicos, sociais e por aí vai. O Estado deixa de ser para ele uma instituição imperfeita, mas necessária, transformando-se no principal inimigo e agente de distorção econômica e moral no desenvolvimento humano. Entre os anos de 2010 e 2015, essa transformação começa a se refletir em sua produção escrita. Publica artigos em meios como La Nación, El Cronista e Infobae, onde criticava com crescente dureza as políticas econômicas do kirchnerismo. No ano de 2014, lança Política Econômica contra o Relógio, uma obra que sintetizava seu diagnóstico sobre a crise argentina e propunha um programa de reformas liberais, de modo que a experiência vivida desde criança e as crises vividas agora pelo seu contato com as instituições estatais e reguladoras, somadas à sua frustração crescente. Observando o desenvolvimento da economia argentina, essas experiências moldam esse personagem singular, que segue e seguirá dando muito o que falar. Suas primeiras aparições por volta do ano de 2014 foram discretas, quase invisíveis para o grande público. Entrevistas técnicas, lançamentos de livros, intervenções onde ainda predominava a figura do economista. Em abril de 2014, marca sua estreia na televisão nacional, no programa Hora Clave, onde aparece como mais um especialista com um discurso enfático, mas ainda contido e moderado. Ainda estava por se tornar o fenômeno. O ponto de virada chega em julho de 2016, quando é convidado para o programa Animales Sueltos. Naquela noite, ele irrompe com grande veemência no estúdio. Sua linguagem corporal, seu tom elevado, seu olhar intenso e seu penteado despojado constroem imediatamente uma imagem impossível de não reconhecer. Ele não falava como um economista tradicional, mas sim como alguém indignado que estava lutando. Houve uma aparição que foi hipnótica para muitos, especialmente para os jovens, e gerou conversas na Argentina. A televisão encontra nele um recurso e uma ferramenta perfeita. Em uma indústria que busca constantemente audiência e atenção, Milei oferecia loucura e espetáculo. Para alguns ele era um exagerado com dons teatrais, mas sua ira era sincera. Ele gritava nos estúdios de televisão, mas também sabia traduzir seus argumentos para a linguagem popular, mostrando-se com seus arroubos como um rebelde do cinema, que se defendia em um ambiente que seria adverso a ele, e essa imagem, além de guerreiro pelos problemas do cidadão comum, somada a essa espetacularidade televisiva, vai se tornando seu principal ponto forte. Seus assessores lhe ensinam que a televisão não é um espaço de deliberação, mas sim de impacto. É preciso causar um efeito imediato, um nocaute nos primeiros minutos. Milei vai aparecendo cada vez mais na televisão e suas intervenções começam a se estruturar da seguinte forma: uma ideia forte, uma frase incendiária e uma confrontação direta. Tudo isso cercado por seu histrionismo. O conteúdo econômico era comprimido em frases que podiam circular com facilidade e ser entendidas não só em todas as redes sociais, mas também pelas massas em geral. Outros programas vão incorporando-o como um painelista recorrente, onde ele aprimora seu estilo agressivo. Interrupções, desqualificações, metáforas extremas e aquela vocação didática, prática de explicar os problemas. Populariza a palavra casta para se referir a toda a classe política de todas as tendências, associando todos eles a uma espécie de elite parasitária que ia contra o povo produtivo e trabalhador. Milei vai surgindo assim em um contexto argentino marcado pela precariedade, inflação e desconfiança em todo o sistema político e institucional. Sua estética de cabelo bagunçado, música rock and roll e tom desafiador quebrava a solenidade política e conectava com jovens que se sentiam excluídos e, acima de tudo, frustrados naquele sistema argentino. Mas sem dúvida a atração ia além, atraindo diferentes setores de todas as tendências que se identificam com essa veia supostamente antissistema, conseguindo se identificar principalmente com grupos associados à chamada nova direita. Era um discurso, além disso, marcadamente antissocialista, anticomunista, anti-esquerda, anti-estatista, a favor do capitalismo, das liberdades individuais e da chamada livre iniciativa e livre concorrência.
Curiosamente, assim como Juan Domingo Perón em seu tempo, Millet constrói um antagonismo central do povo contra a casta ou do povo contra a oligarquia. No entanto, ao contrário do peronismo, sua proposta não girava em torno do papel central do Estado na vida nacional, mas sim a sua redução drástica. Entre outras diferenças, pode-se dizer que não era um populismo nacionalista como o de Perón, mas sim um populismo liberal. Utilizando todas as ferramentas e retóricas que muitos acadêmicos associam ao que chamam de populismo para promover ideias radicalmente liberais e um programa anti-estatista. Os acontecimentos e a quarentena do ano de 2022 aceleram esse processo de aceleração e irrupção na opinião pública argentina. O confinamento e a crise social prepararam o terreno para que Millet intensificasse sua presença nas redes sociais. Com vídeos curtos, frases polêmicas, debates controversos e, além disso, se aprofundando e se adaptando bem ao que na época era uma nova lógica, que era a dos vídeos curtos do TikTok, Instagram e outras ferramentas. Muitas pessoas nos comentários dos seus materiais dizem para ele se candidatar a presidente, fundar um movimento político e ir além da crítica. E isso, na verdade, era algo que não só Javier Milei, mas também aqueles que o financiaram e patrocinaram desde o início, entre outras figuras, já tinham em mente há algum tempo. De modo que seu discurso, que sempre foi de crítica externa e às vezes até extrema, começa agora a adquirir um tom mais propositivo. Já não se tratava apenas de denunciar a casta, mas de substituí-la. No ano de 2021, ele lança sua candidatura a deputado nacional pela cidade autônoma de Buenos Aires. A notícia causa muita emoção, além de selar a consolidação do movimento que era La Libertad Avanza. A campanha foi, em essência, uma extensão de sua estratégia midiática. Atos breves, frases virais e forte presença nas redes sociais. O resultado surpreende boa parte do sistema político. Com aproximadamente 17% dos votos, Millet conquista uma cadeira no Congresso da Argentina. Não foi uma vitória majoritária, mas sim simbolicamente muito contundente, especialmente para as forças tradicionais que até então não faziam outra coisa além de zombar dele. Um economista sem nenhuma estrutura partidária sólida, construído em estúdios de televisão e plataformas digitais. Ele já não só havia irrompido, mas também entrado no parlamento e na política institucional. E de fato, a partir daí, seu partido e movimento não param de crescer exponencialmente, mesmo recebendo a subestimação de boa parte da classe política argentina. E depois dessa rápida ascensão, Javier Milei se candidata a presidente da República Argentina. Sua campanha, em 2023, não segue os caminhos habituais da política argentina. Não houve grandes operações territoriais, nem grandes e complexas estruturas partidárias e eleitorais espalhadas por cada província, nem uma máquina clássica de militância. Embora tenha havido um nível fundamental e mínimo de organização e estruturação, o que marca sua campanha é uma forte corrente emocional que já vinha se formando às margens do sistema e que encontra em sua figura um canal de expressão. No início, Millet aposta em uma estratégia totalmente nacional, deixando de lado em grande parte as disputas provinciais e concentrando sua energia na disputa presidencial. Sua mensagem era direta, sem nuances, uma denúncia visceral contra a casta política e uma promessa de ruptura radical com a ordem estabelecida. A dolarização, o fechamento do Banco Central da República Argentina e a famosa motosserra nos gastos públicos não eram simples propostas, mas sim ferramentas propagandísticas atraentes e contagiosas que condensavam o mal-estar social. Millet não fazia os típicos comícios dos partidos na Argentina, mas montava cenários quase teatrais. A motosserra no palco, a música, a dança, a destruição simbólica do Banco Central representado por uma pinhata, até mesmo suas referências provocativas, conseguiam um efeito disruptivo. Cada gesto, cada palavra, cada discurso era pensado para ser recortado, compartilhado e viralizado nas redes. A televisão amplificava o impacto e as redes sociais transformavam isso em um fenômeno geracional. O primeiro grande ponto de inflexão chega em 13 de agosto de 2023 nas eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. Contra todas as previsões, Milei obtém 29,8% dos votos e se torna o candidato individual mais votado, surpreendendo e causando um grande impacto com aquela vitória em 16 distritos.
ele supera as duas grandes coalizões, a liderada por Maurício Macri, Juntos pela Mudança, e a liderada pelo oficialismo kirchnerista da União pela Pátria. Naquela noite, Milei confirmou que não era apenas um fenômeno midiático com sorte eleitoral, mas sim uma verdadeira força política nacional em expansão. Agora, as eleições gerais de 22 de outubro introduzem uma nuance a isso. Milei perde força, obtendo 29,98% e ficando em segundo lugar atrás de Sérgio Massa, que alcança 36,7% dos votos. O sistema político, que havia sido abalado inicialmente, ainda demonstrava sua capacidade de responder. A eleição seria decidida em um segundo turno, colocando Milei diante do maior desafio de sua história. Neste momento, quem sempre havia mantido uma identidade e um discurso radical faz uma guinada pragmática. Como já se viu muitas outras vezes na história, o candidato que havia construído sua identidade na pureza anticasta se vê obrigado a ampliar sua base de apoio por meio de acordos e concessões com setores da política tradicional. Assim, é formada uma aliança com figuras centrais do Juntos por El Cambio, entre elas Patrícia Bullrich e o próprio Macri. Um movimento que foi criticado por alguns de seus seguidores mais ortodoxos, mas que se mostra decisivo para a vitória. Mostrar agora moderação em seu discurso também gera confiança em setores do poder. E essa aliança com o eleitorado de centro-direita o consolida como um candidato mais forte e mais viável. Assim, em 19 de novembro de 2023, no segundo turno, Milei obtém 55,69% dos votos, vencendo com clareza sobre Sérgio Massa. Ele vence em 21 dos 24 distritos do país. A magnitude da vitória refletia a rejeição acumulada por anos ao status quo argentino, que havia marcado um período de inflação, pobreza, decrescimento econômico, conflitos e problemas sociais, além da frustração persistente. Além disso, na Argentina, um país onde o feminismo havia crescido com força por bastante tempo, Milei adota posturas e tendências contra o feminismo radical, o que também vai lhe render um apoio importante. Milei chega ao poder em meio a grandes desafios. A Argentina enfrenta graves problemas econômicos e sociais, e além disso, sob uma identidade e base de apoio construída sobre uma narrativa de pureza e de ruptura contra o sistema. No entanto, para ter chegado à presidência e desde o início, Milei esteve aliado e patrocinado por vários membros desse mesmo sistema, o que fará com que ele mantenha uma diferença e uma distância entre suas ações e seu discurso. Em 10 de dezembro de 2023, Javier Milei cruza o limiar do poder com a promessa de transformar o modelo econômico e político da Argentina. Não era uma promessa de gradualismo nem de transição. Ele propõe eliminar o déficit fiscal, frear a inflação, estabilizar a moeda e lançar as bases de uma economia desregulamentada, além de cortar o financiamento daqueles que ele chamava de parasitas da casta. E o que veio depois foi um dos experimentos econômicos mais disruptivos e controversos da história recente da Argentina. Em questão de semanas, o programa de ajuste foi tomando forma. O gasto público foi reduzido de maneira drástica, cerca de 35% em termos reais. E pela primeira vez em mais de uma década, a Argentina alcança um superávit fiscal sustentado. Sob a condução do ministro Luiz Caputo, o equilíbrio nas contas públicas se torna um princípio a ser mantido acima de qualquer outra demanda social ou política. Segundo o governo, essa política não só evitou um cenário de hiperinflação iminente, como também restaurou uma noção de ordem em uma economia acostumada ao descontrole. E se olharmos para os dados, a inflação, que era uma constante e continua sendo uma constante angústia para os argentinos, começou a ceder. De níveis superiores a 25% ao mês em dezembro de 2023, ela caiu de forma sustentável até se situar em torno de 2,5% ou 3% no final de 2024. A diferença cambial também está diminuindo. As reservas do Banco Central estão sendo recompostas e, em termos estritamente macroeconômicos, os indicadores foram melhorando. Mas todo o processo de chamada estabilização econômica ou de reformas econômicas em geral costuma ter um preço e, neste caso, o preço se mostrou na Argentina de forma imediata. Apesar da melhora em questões como o déficit fiscal, o gasto público, a inflação, entre outras.
Quando Milei chega ao poder, a economia argentina entra em recessão. O consumo médio dos argentinos cai. Numerosas pequenas e médias empresas foram prejudicadas por essas mudanças e os salários, junto com as aposentadorias e investimentos, foram corroídos nos primeiros meses do ajuste econômico. A pobreza na Argentina nesse primeiro período sobe para 53%, marcando um dos picos mais altos desde a crise do início do século XXI. Mais de 5 milhões de pessoas na Argentina caem abaixo da linha da pobreza nesse processo. A estabilização macroeconômica ia sendo construída assim sobre uma realidade social profundamente abalada e desgastada. No plano político, Javier Milei governa em condições adversas. Sua força política, que era a Liberdade Avança, com uma minoria parlamentar, o obriga a avançar por meio de decretos, vetos e negociações de última hora. O chamado Decreto de Necessidade e Urgência, 70.223, que era sua grande aposta na desregulamentação da economia, foi parcialmente rejeitado. Enquanto isso, a ambiciosa Lei Ônibus teve que ser reduzida após resistências dentro do Congresso argentino. Ainda assim, consegue aprovar uma versão reduzida da Lei Bases, que inclui, entre outras coisas, incentivos ao investimento e reformas parciais. Nas ruas argentinas, a tensão é constante. Greves gerais, mobilizações massivas e confrontos com sindicatos marcam o ritmo do ano. As críticas se acumulam de diferentes lados. A oposição denunciava o ajuste macroeconômico brutal e um estilo de governo autoritário e populista, enquanto até mesmo setores liberais que o apoiavam faziam críticas. Adiamento de promessas-chave como a dolarização da Argentina, o fechamento do Banco Central e outras medidas de liberalização econômica e política. No entanto, em meio à recessão argentina, apesar da melhora dos indicadores macroeconômicos e em meio ao conflito social e político que se vivia, Milei mantém níveis de aprovação positivos em torno de 50% a 55% até o final de 2024. Para uma parte significativa da sociedade, era um processo que fazia sentido e que apontava para um objetivo maior. Era o preço para evitar um colapso ainda pior depois. Para outro setor significativo da Argentina, essas medidas estão destinadas a salvar a elite econômica, enquanto as pessoas comuns é que pagam o preço. Agora, no segundo ano do governo de Javier Milei, marca-se uma virada decisiva. A economia argentina, após chegar ao fundo do poço, começa a se expandir. Cresce 4,4%. A inflação cai para níveis que o país não registrava nos últimos anos. E milhões de argentinos que antes haviam entrado na pobreza começam a sair dela, segundo os indicadores estatísticos. O superávit fiscal, que já se tornou um dogma do estado de Milei, se mantém pelo segundo ano consecutivo. Para Milei, isso não era uma meta conjuntural, mas quase um princípio moral do Estado. A inflação, por sua vez, se estabiliza em torno de 2% ao mês, enquanto a pobreza continua recuando de um pico próximo de 57% para níveis em torno de 30%. Mais de 6 milhões de pessoas saem estatisticamente dessa situação de vulnerabilidade social. O discurso oficial falava em normalização e seus críticos em uma recuperação desigual, na qual a maioria da população continuava em uma situação mais ou menos igual à de alguns anos atrás. Enquanto os responsáveis por essa crise estavam melhor do que nunca, o fato é que o governo de Milei também avança em direção ao que chamou de reformas de segunda geração. Como a reforma da flexibilização trabalhista, aprovada no Senado em fevereiro de 2026, que busca redefinir o vínculo entre o capital e o trabalho em nome da competitividade. A prorrogação, por sua vez, do regime de incentivo aos grandes investimentos, abre as portas para capitais estrangeiros em setores estratégicos como energia e mineração. Ao mesmo tempo, anuncia-se uma reforma tributária voltada para reduzir a carga fiscal e avança-se progressivamente em direção ao fim dos controles cambiais. Por outro lado, também é verdade que nem todas as promessas estão se concretizando. E aquelas que foram denunciadas na época como mais irreais, como a dolarização e o fechamento do Banco Central, que foram bandeiras centrais de sua campanha, estão sendo adiadas por tempo indeterminado. Milei não as abandona totalmente em sua retórica, mas começa a redefini-las como objetivos de longo prazo,
adaptando seu discurso aos limites da realidade. E no nível político, a posição dele se fortalece. A vitória nas eleições legislativas de meio termo de 2025 amplia sua base parlamentar e lhe permite negociar a partir de uma posição menos frágil. Embora seu fortalecimento político envolva também um aumento da conflitualidade, ela não desaparece, mas pelo contrário se mantém. E um exemplo disso são os protestos massivos que as reformas trabalhistas desencadeiam, assim como greves gerais e episódios de repressão policial. O que evidencia que a reconciliação social está longe de ser um objetivo alcançado durante seu mandato. Por sua vez, durante a presidência de Milei, há um tema que irrompe na política argentina e que gera conversas como nunca antes. O presidente Javier Milei não só demonstrou e continua demonstrando um grande carinho e uma grande admiração pela religião judaica, como também rompe com décadas de tradição diplomática argentina. Ao alinhar-se de maneira aberta e contundente com o Estado de Israel, seu apoio é tanto discursivo quanto operacional, com ações como transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém em 2026, reconhecendo-a, assim, como a capital de Israel. Contra as convenções internacionais. Ao mesmo tempo, estabelece acordos de cooperação em defesa e inteligência e afirma uma posição clara em fóruns internacionais a favor do Estado de Israel e de seus interesses nos conflitos do Oriente Médio. Essa mudança deve ser entendida, além disso, em seu próprio percurso pessoal. Desde 2021, Milei havia iniciado publicamente sua aproximação ao judaísmo, guiado pelo rabino Shimon Axel Benish. Dedicou-se a estudar a Torá, visitou lugares sagrados e expressou reiteradamente seu desejo de se converter a essa religião. Um fato, no mínimo, curioso em um país de esmagadora maioria católica. No entanto, até 2026 ele não concretiza formalmente essa conversão, alegando a incompatibilidade entre as exigências religiosas, como o descanso sabático, e a função presencial. E essas manifestações tão abertas e contundentes de apoio a Israel certamente geraram discussões internas. Setores nacionalistas que vão desde o peronismo até correntes do nacionalismo católico, assim como outros setores da diplomacia argentina, interpretaram esse alinhamento como uma ruptura com a tradição soberana argentina, que tem sido um de seus pontos de honra por muito tempo. Vários desses setores apontam que esse alinhamento tão aberto é prejudicial para causas como a perda de apoio em fóruns internacionais, para a reivindicação das Ilhas Malvinas e para a negociação de financiamentos para a Argentina. Ao mesmo tempo, isso cria tensões com países-chave do mundo árabe e uma exposição desnecessária a conflitos geopolíticos alheios. Sem mencionar outras questões de política interna e social, que, segundo alguns, são prejudicialmente influenciadas por essa aliança. Israel, segundo eles, Milei redefinia ideologicamente a identidade internacional do país. Enquanto para seus apoiadores, a aliança com Israel não é apenas moralmente correta, pois consideram que Israel é o único farol de civilidade e democracia no Oriente Médio. Mas, além disso, essa aliança é favorável para as relações comerciais, econômicas e políticas da Argentina no mundo, devido ao nível de influência de Israel no planeta. O mais pragmático e sensato, segundo eles, são as melhores relações possíveis com aquela nação. O fato é que, sob muitas perspectivas, o movimento de Javier Milei, tanto no âmbito geopolítico quanto na política interna, foi ousado e arriscado. Ele fortaleceu a relação com os Estados Unidos e Israel, posicionando a Argentina como um aliado claro e chave do bloco ocidental na América Hispânica. Além disso, dentro das chamadas novas direitas, e consolidando-se não apenas como um ícone argentino, mas mundial. Com relação a esses movimentos, até hoje, em 2026, Milei se encontra no ponto mais alto de seu poder. Com uma economia em recuperação, uma base política ampliada e uma narrativa de sucesso em construção. Mas também com fortes tensões abertas, tanto sociais, ideológicas quanto geopolíticas. Desilusões, além de parte de seus seguidores, e desprezo crescente de seus inimigos. Com menos respostas do que perguntas, aquele que está mudando a história recente da Argentina.
Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches. Esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre, les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.